E então, quando a Bíblia é manifestada outra vez, como nos dias primitivos dos discípulos, exatamente como os discípulos, a Bíblia está vivendo outra vez em você. Agora vejamos, eu tenho que tentar passar pelo menos por cerca de 15 páginas aqui rapidamente, e eu simplesmente não gosto de fazer isto, mas eu apenas terei que correr com isto, porque se eu não correr, então eu estarei nesta tarde e tenho uma reunião amanhã, e tenho apenas que me apressar agora, correto? Agora nós tentaremos fazer isto apenas um pouquinho mais rápido, se pudermos. Seremos rápidos. Você está crendo? Correto. E assim, a Bíblia é manifestada outra vez como nos dias primitivos de Cristo. Vem, porque você é uma semente predestinada, exatamente como Cristo foi. E quando a chuva cai sobre a semente, a vida é produzida. Quando o Espírito Santo cai, quando ele cai sobre aquelas sementes que Jesus disse que ele as escolheu, quando? Antes da fundação do mundo. Então, eles eram a semente predestinada. É isso certo? Então, aqui eles se arrastaram para o cenáculo, estas sementes, a palavra, e a palavra estava ali sem vida nela. De repente, ali veio um som do céu quando as águas começaram a jorrar, e realmente encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E as sementes começaram a crescer, e eles começaram a se manifestar, a palavra de Deus sendo manifestada. Correto? Porque então o fogo do reavivamento tem diminuído? Agora eu tenho cerca de 10 escrituras aqui, se você pudesse apenas observar isto aqui, que eu deveria dizer isto, mas eu tenho que pular muito disto e apenas para que você então obtenha o esboço disto. Correto? Porque então o fogo do reavivamento tem diminuído? Agora eu tenho que chamar nomes. Eu não farei isso depois disto, a não ser que Deus me ordene. Mas eu tenho que citar nomes. Eu tenho que dizer coisas que não quero dizer, mas em ordem para deixar isto claro. Você pode ver agora onde estou chegando, a razão de fazer que tenho feito. E eu creio, esta é a palavra. Eu creio que Cristo tem uma igreja, e a igreja é um campo. Nós chegaremos nisso daqui a pouco. E você tem que ter a palavra no campo antes que o Espírito possa fazer qualquer coisa. Bem? Por que então o fogo do reavivamento tem diminuído? Você não ouve muito mais sobre Billy Graham, como grandes evangelistas. Oral Roberts não está queimando mais o país como costumava fazê-lo. Minhas reuniões não são nem mesmo ouvidas. Há apenas 3. Qual é o problema? Agora vamos pegar algum verdadeiro ensinamento profundo. Eu vou ter que apenas usar isso agora. E se esta fita cair nas mãos de Billy Graham, Oral Roberts, eu quero que vocês saibam, meus irmãos, que não estou vos desconsiderando. Estou colocando a mim mesmo, se você observar, ali como seu irmão, companheiro no Evangelho. E eu penso que após isto vocês terão um entendimento melhor, irmãos, do porquê eu fiz o que eu fiz. E eu espero encontrar graça diante de Deus e diante de vós, e ser honesto e verdadeiro para lhe dizer o porquê. Billy Graham, o mundo estava pegando fogo aqui há não muito tempo atrás com Billy Graham. Você raramente ouve sobre isso agora. Ele continua aí, mas qual o problema? Oral Roberts, ora, simplesmente incendiando a terra, está apagando. Tommy Osborne, todos eles são bons homens, pios. O que aconteceu? Crendo que Deus me chamou para um ministério, o que aconteceu com ele? Agora, aqui está a resposta de algumas perguntas. O que aconteceu? Você diz, irmão Branham, o seu é o mais morto de todos eles. Isto é verdade, isto é certo. Billy Graham é mais ouvido do que eu. Billy é mais ouvido que Oral. Oral é mais ouvido em dia do que em 6 meses. Tommy Osborne, Tommy Hicks, qualquer um desses homens pios, eles são mais ouvidos. Então, até onde isto vai, o meu é o mais distante que todos eles. O que aconteceu? Irmão Branham, você está dizendo que você estava nos dizendo que você realmente crê na palavra e tudo mais. Bem, o que aconteceu contigo então? O que aconteceu? É isto que queremos saber. É isto que queremos saber. Agora coloque em sua mente agora. Abaixe o guarda-chuva e sacuda a chuva fora e abra o seu coração só um momento e ouça. Recorde o que a Bíblia diz em Gênesis capítulo 1. Nós lemos para afirmar nossos pensamentos para o dia. Toda semente produz conforme a sua espécie. Ela tem que produzir conforme a sua espécie, isto é certo.
cada semente trará, recordem, a terra está cheia de sementes, e a chuva faz com que cada uma produza conforme sua espécie. Eu creio que está perto da colheita. Você não crê nisto? Todos vocês concordam com isto? Estamos perto do tempo da colheita. Agora, as sementes foram plantadas. Este é o problema conosco. As sementes foram plantadas. Ó Deus, eu gostaria que vocês pudessem ver o que passou diante de mim então. As sementes foram plantadas. Recordem aí, está o tempo do plantio. Então, o tempo da colheita. Eles sabem, assim dizem eles. Correto? Agora, ali em 3 tipos de sementes plantadas. A denominacional, Billy Graham, ele foi o cabeça do plantio. Oral Roberts para os pentecostais. As sementes pentecostais foram plantadas. Estou falando sobre a organização agora. Então a palavra foi plantada. Agora vocês terão que entender, pessoal. Eu não direi isto mais a não ser que Deus me diga. Eu quero que você capte isto bem claro. 3 sementes foram plantadas. Essa é a razão que o plantio já está para terminar. Vem? Tudo acabado. As sementes devem ser plantadas antes da chuva cair. É isso, certo? Ou por outro lado, o Espírito. Agora você vai discordar aí, mas segure só um minuto. As sementes devem ser plantadas e então a chuva cai para regar a semente. É isso, certo? Agora eu quero... Há alguém aqui que compreende hebreu? Conhece palavras em hebreu? Correto? Você pode procurá-las e se você deseja. Agora estamos ouvindo tantas organizações e tudo mais falando que estamos na chuva tardia. É besteira. Não há tal coisa. Agora, algo está acontecendo. Eu apenas posso ver isso passar diante de mim. Realmente captei o Espírito. Vem? Amém. Eu sei que isto é a verdade. Isto é o assim diz o Senhor. Uma visão, vem? Apenas se movendo e vindo. Dificilmente poderei transmiti-la aqui. Todas as vezes que olho, eu a vejo apenas se movendo em cima, na minha frente, assim, e desaparece e se move para este lado. Tenho tentado observar alguns companheiros assentados aqui embaixo. Olho e para todos os lados que olho, parece que está ali, vem? Correto. Vamos voltar e tentar isto outra vez agora e estar certo que a tenho ali. Eu não sei exatamente o que aconteceu por aquela fila. Eu creio que está próximo do tempo da colheita. As sementes foram plantadas. As sementes denominacionais das igrejas, tais como as evangélicas, como as batistas e presbiterianos, luteranos, e as sementes pentecostais foram plantadas na organização pentecostal, através de grandes homens como Oral Roberts, Tommy Hicks e Tommy Osborne. Grandes homens de Deus, vem? Eu creio que a palavra de Deus foi plantada inadulterável, longe de qualquer destas organizações. Este é que é o problema, bem? A semente da planta deve ser regada antes que ela possa crescer. A água tem que cair antes que a semente que foi plantada possa crescer. Agora bem, você diz, irmão Brana, foi nosso... Eu sei, isso é certo. Captando o seu pensamento agora, se você vê você simplesmente não pode esconder isso agora, correto? Então cuidado com o que você está pensando. Agora, a semente deve ser plantada e então deve ser regada em ordem para que possa crescer. Agora você diz, bem, irmão Brana, eu vou expressar seus pensamentos ali. Nós recebemos a água, assim seja, isso é correto. Você obteve a água. Você alguma vez já plantou repolho ou qualquer coisa, ou sementes ou algo, ou outro assim? Você geralmente, eles não precisam de água, só derramado um pouquinho ali, correto? Mas agora espere, o que obtivemos naquele tempo do plantio? A chuva temporã. Você diz, irmão Brana, é besteira. Agora espere um momento, tome a palavra temporã em Joel 2, e veja se a palavra hebraica, vá no hebreu, e veja se isto não, se você deseja anotá-la, Moureh, M-O-U-R-E-H, Moureh, e apanhe a palavra hebraica e a interprete e veja o que significa Moureh. Ensinamento. A chuva do ensinamento passou. A chuva do ensinamento denominacional passou. Mais 1.044 batistas, fulano de tal, esse clã, membros na igreja. Oral Roberts e seus irmãos com o movimento pentecostal e econômico, ou o grande movimento pentecostal, e moveu entre milhões, vem, isso é certo. E a semente saiu, a palavra, para a minoria, o grupo. Agora observe,
Agora recorde a palavra Moureh, M-O-U-R-E-H, Moureh, significa ensinamento, a chuva temporã. Ali diz a chuva Moureh, a chuva do ensinamento. A chuva do ensinamento caiu. Billy Graham atingiu o mundo. Os pentecostais atingiram o mundo. E a palavra tem atingido o mundo. Agora, qual é o problema? Ela está agora esperando pela chuva tardia. É aí quando ela produz seus frutos. Oh, eu espero que você tenha entendido isto. Então, o tipo de semente que você tem plantado no seu campo será o tipo lavoura que você colherá. Se as denominações desejam mais membros, é isso que elas obterão. É isto que elas têm obtido. Os pentecostais desejam mais pentecostais, é isso que eles obterão, certo? Mas a palavra produzirá filhos e filhas de Deus, que estão vindo também. Observem, veja aquela grande chuva tardia que virá, como passa sobre os muros e salto, e seria como um exército chegando. Espere só um momento. O tipo de colheita que você obterá será conforme a espécie de semente que você lançou no campo. Correto. Os dois tipos denominacionais, você compreende? Os dois tipos denominacionais se unirão para irem a Sodoma, mas a palavra ficará com o eleito, a semente real. Jesus disse, como foi nos dias de Sodoma, assim também será na vinda do Filho do Homem. 2 anjos desceram, 2 ministros ungidos, desceram até Sodoma para tentar tirar um homem que havia se apostatado. Tinha um pouquinho de Deus em si. E a sua esposa, sua noiva, você sabe o que aconteceu com ela? Ela foi desfavorecida. E veja suas filhas e veja o que se desenvolveu depois que eles saíram. Sempre há um cabelo no pãozinho. Você sabe que isto é certo. Me desculpem esta expressão, mas você sabe, uma coisa improvisada, então isto sempre foi. Nós sabemos disso. Agora você não pode negar a palavra de Deus, mas havia um que permaneceu com Abraão que deu um sinal. Está isto certo?